A audiência pública debaterá sobre a nova lei dos ciclomotores em Brusque. Estes e outros assuntos são destaque em entrevista com o secretário municipal de Trânsito de Brusque, Emerson Luiz Andrade. A lei será sancionada em relação ao assunto, mas poderá sofrer alterações após discussões na Câmara. A audiência pública está já marcada para o dia 29 deste mês de maio, às 18 horas, segundo informações que recebemos ontem no final do dia, inclusive. O secretário Emerson está conosco ao vivo nesta manhã mais uma vez para a gente conversar a respeito deste assunto. E sem dúvida alguma, né, secretário, é bastante ampla a pasta do trânsito, mas o momento está, sem dúvida alguma, voltado para essa questão relacionada aos ciclomotores aqui do nosso município. Infelizmente, tivemos aí uma tragédia no último final de semana, mas mesmo já há algum tempo, né, nós íamos discutindo aqui o assunto, o senhor já esteve aqui, já falamos a respeito, e uma audiência pública está marcada, então, para dia 29 deste mês de maio, para voltar a discutir a questão da lei antes do prefeito André Vecchi sancioná-la. Secretário, o que vai mudar a partir do momento da lei que já está aprovada pela Câmara, mas que será sancionada pelo prefeito? Bom dia. Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Bom, vamos lá, só para registrar, né, Brusque de luto, né, CETRAN de luto pela perda dessa jovem vítima de sinistro de trânsito e ainda com esses equipamentos, né, esse autopropelido. Algo que a gente vinha debatendo, já desenvolvendo ações preventivas de conscientização e, felizmente, aconteceu essa tragédia. Só um registro, toda vez que, na minha carreira na Polícia Rodoviária, toda vez que eu atendia um sinistro com óbito, como se parte da gente fosse, né, algo apagado dentro da gente. Não é possível, não é admissível, a não ser por questões divinas, e aí cada qual com a sua crença, de ter uma vida interrompida, né, vítima de sinistro de trânsito. São causas externas. Sim. São ou é negligência, ou é imprudência, ou é imperícia. Enfim. Então, me solidarizo aqui com a família pela perda dessa adolescente. Quanto à lei aprovada pela Câmara, Sérgio e ouvintes, o prefeito, no dia de ontem, ele vetou a questão da idade, algo que, a pedido dele e a secretaria, né, eu emiti um parecer, entendendo que a falta de habilidade, a falta de condições, de noções básicas de circulação e conduta, direção defensiva, né, tudo aquilo que a gente vem presenciando no dia a dia, isso é em qualquer lugar, né, mas especificamente aqui no município de Brusque, a forma, vou usar esse termo, né, a forma irresponsável como se utiliza esses equipamentos que vieram para ajudar a mobilidade, a micromobilidade, e aí por um público muito jovem, né, que não tem, e aí não tem como cobrar deles o conhecimento técnico, porque eles nunca passaram por conhecimento nenhum, formação nenhuma, não são habilitados, não têm autorização. Então, essa forma de que está sendo utilizado o equipamento, entendi, e aí, né, dentro desse parecer, orientando o prefeito, então, que tomasse esse cuidado na hora de sancionar a lei, né, que fosse vetada a questão da idade, e imediatamente, né, concomitante a isto, a emissão de um decreto, já mudando a questão da idade. O decreto, no dia de hoje, já deve ser sancionado também, né? Qual será essa alteração aí? Vai ser da idade, não de 16 e sim de 18 anos. Perfeito. Ou a utilização de um capacete de segurança, né, em questões de queda, para evitar ou minimizar os impactos. E ainda, Sérgio, a minha orientação é que fosse exigido também, inclusive, carteira de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor, né? As questões legais depois a gente vê lá na frente, né? Mas exigir isso para que a gente tenha um mínimo de sensação de segurança. Sim. Né? E aí, claro, e aí vai depender muito da forma que cada um dirige. Né? Ter a carteira de habilitação, a autorização para conduzir ciclomotor, não é uma garantia que não vai acontecer tragédias, né? Um sinistro. A gente usa o veículo automóvel, né? Afinal de contas, são 40 mil pessoas que perdem suas vidas todos os anos nas nossas estradas. Né? Um levantamento que a CETRAN fez, através do nosso departamento de estatísticas, nos últimos 10 anos, nós perdemos 205 pessoas. 205 pessoas perderam as suas vidas aqui no município.
né? E a grande maioria motoristas. Sim. Então não é uma garantia de ter carteira de motorista que não vai se envolver em sinistro, mas a sensação vai ser diferente, né? Noções de espaço, noções de velocidade, né? Condições adversas, está chovendo, se é noite, andar na contramão, está muito comum isso, né? Então, para o município, ele tem que se posicionar. Pode ser encarado por alguns, Sérgio, e ouvintes, com a medida antipática, né? Porque vai privar muitos que já compraram. Exatamente. E aqueles que já adquiriram equipamento. Sim. Pode usar em locais que, né, usa em áreas fechadas, achar uma forma de utilizar o equipamento. Eu sempre defendi, e o Sérgio aqui, ouvintes, né, são testemunhos, porque sempre que eu oportunizar os microfones, abrir os microfones para a CETRAN, eu sempre disse que esse equipamento, o autopropelido, o ciclomotor, é um excelente equipamento da micromobilidade. Sim. A pessoa que opta em deixar o carro, inclusive, isso é muito saudável, né? Para o meio ambiente, para o trânsito, porque tira um veículo de circulação, né, um automóvel, né, ou uma própria motocicleta, né, e traz um equipamento que não polui, né, é fácil de deslocamento, porém tem as regras, né, e aí deve ser conduzido, talvez, para esse público. A ideia original, talvez, não era para vender como um brinquedo. Hoje está se vendendo como brinquedo. Mas ele tem que saber utilizar, explorar dele o que há de melhor, que é a facilidade dos deslocamentos numa cidade onde a gente tem aqui os bairros muito próximos, centro, né? Isso facilitaria, tem que usar com sabedoria esses equipamentos, né? Certo. Secretário, agora essa questão aí, nós vamos ter audiência pública, certamente esse será um dos temas, essa questão do veto será um dos temas mais debatidos antes dele voltar para a Câmara para votação, portanto, que a Câmara pode derrubar o veto, pode manter o veto. A tendência até é de que mantenha o veto, até pela questão da formação, da composição da Câmara Municipal de Vereadores de Brusque hoje, né? Mas, em se mantendo esse veto, secretário, qual é o trabalho que a Secretaria poderá fazer ou poderá contribuir para fazer no sentido de preparar melhor essas pessoas, então, já com a idade um pouquinho maior, evidentemente, né? Mas tem que haver também uma preparação. Assim como o motorista passa pela autoescola, quem dirige moto, pilota moto, aliás, passa pela autoescola. Ontem até eu estava num determinado local aí, num local de fisioterapia, e lá estava, durante a fisioterapia, estava em debate o assunto. E essa era uma das questões, né? Como preparar essas pessoas, então, se mantido o veto, para pilotar esse tipo de veículo? É outro desafio, né? Claro, a CETRAN ela vai ter um papel, já tem, né? Nós estamos aí iniciamos um mês de conscientização no Maio Amarelo. Nele, as equipes já estão dispostas, né, trabalhando, depois eu compartilho contigo, inclusive o cronograma, onde há um planejamento estratégico, né, de pontos aqui no município, onde a GTB está colocada justamente para abordar e orientar em relação ao uso do equipamento, né? Isso independente da aprovação ainda da lei, né? Orientando aquelas pessoas que estavam circulando, aonde que tem que andar, como tem que circular, orientando inclusive o uso de capacete, não sendo obrigatório, né? Nem na lei que foi aprovada, né? Mas a partir de agora nós vamos, claro, dar o tempo para que as pessoas possam entender, a partir do momento que a gente vai ter isso definido, né? Vamos ter a audiência pública, como você bem falou, e aqui já faço uma convocação a todos os munícipes, né, todas as pessoas, né, que venham, que participam, dividam essa responsabilidade com o executivo, porque depois da tragédia acontecida não adianta, né? O papel do prefeito é um papel... ele está lá vai tomar uma decisão muito importante, vai ter pessoas dos dois lados, vai ter aquele que vai criticar porque já comprou e quer que o filho ande com um equipamento desse, porque ou não tem tempo para levar na escola, ou não tem tempo para levar no clube, né, facilitando a vida dele, mas esse facilitar não quer dizer que é o seguro, né? E aí nós vamos sempre trabalhar em prol da segurança, pode não ser simpático, mas é mais seguro. E aí vai depender, isso não significa dizer que eles não vão andar. E aí onde entra o papel da CETRAN, onde nós vamos intensificar a orientação, né, está previsto no próprio decreto, né, o período aí de 30 dias de orientação, né, de levar informação, vamos ter esse período, né,
de levar essa informação, de dizer para as pessoas, não vai ser uma sangria desatada, né? Entrou o decreto em vigor, a lei está em vigor, agora vamos sair para fiscalizar. Isso não é razoável, né? Em lugar nenhum. Então, a equipe da CETRAN, da GTB, está orientada a fazer esse papel preventivo, orientativo, do uso correto e cobrar, obviamente, a partir do momento que nós tivermos isso em lei, e cobrar a efetividade dela. Ok, secretário, eu tenho aqui uma pergunta de ouvinte e já quero colocar junto outra questionamento para o senhor aí. Nós não temos muito tempo, na verdade, mas vamos lá. O ouvinte diz aqui que estava ontem na rua Felipe Schmidt, que é uma via de mão única, né? Todos nós sabemos. Passaram 2 veículos elétricos e outros properidos, sendo que um estava na direita da pista pela ciclofaixa. Eu presenciei isso ontem também, sabe? Não sei se foi no mesmo horário, mas também presenciei também na Felipe Schmidt. E o outro da esquerda pela faixa de rolamento. Qual dos dois estava correto? Está perguntando aqui o ouvinte, né? Então o secretário vai explicar essa questão, onde eles devem andar. Primeiro, que quem anda na contramão já está errado, né? Isso já é ponto pacífico aqui. Então já um aqui já está errado, né? Mas o secretário vai explicar melhor. Secretário, e também ontem, eu inclusive quase me envolvi num acidente ontem à tarde com um veículo desse. De que forma? Eu não vou lembrar o nome da rua agora, mas que sai ali no supermercado Acre, né, da Felipe Schmidt, inclusive, mas a rua transversal ali que sai no mercado Acre, eu vindo aqui para a emissora, inclusive ontem à tarde, aí não é um menor de idade, tá? Uma senhora, imagino eu que em torno aí dos 50, 60 anos mais ou menos, simplesmente do nada ela sai com um veículo desse de dentro do estacionamento do Acre, corta a minha frente, atravessa a rua na minha frente, e sem olhar para lado nenhum, e subiu na calçada do outro lado. Aí realmente eu cheguei à conclusão de que é difícil a conscientização. Mas primeiro aqui, quem estava certo, os dois estavam aqui errados, o secretário pode explicar, e uma outra questionamento que eu quero que o senhor responda também, por que a questão do uso do capacete não foi exigido na lei, secretário? Ok, vamos por partes. Isso. Tu não lembrar o nome da rua me deixou um pouco mais tranquilo. Não, tu me deixou mais tranquilo, porque eu também, se me pergunta, que sim, bom, então não sou só eu aqui, ou seja... Eu moro aí nas imediações, mas sinceramente... Não, deixa assim, ficou. Vamos lá, primeiro a questão da idade, eu vou começar com a tua experiência ali. Certo. Já vou te responder dizendo que não basta a idade ser maior de 18, tem que ter habilitação. Provavelmente essa senhora andava a vida toda de bicicleta, não tem carteira de habilitação, e ela andou ali como total, né, sem noção nenhuma de segurança. Essa é a palavra certa, da forma como ela saiu, sem noção nenhuma. E isso não adianta a gente poder botar 30 anos de idade. Mas se não tiver noções de circulação e conduta, se não passar por um centro de formação de condutor, ou se o município negligenciar, como, né, a gente tem aí a educação para o trânsito, nós temos aqui programas espetaculares, que é a Transitolândia e o Trânsito Quiz, executado aqui no município, mas são séries determinadas, que já têm resultado. Né? Nós vamos ter o seminário onde vão apresentar alguns números importantes, mas se a gente não tiver a escola pública de trânsito, trabalhando lá na pré-escola, noções de cidadania, de comportamento, para a hora que chegar a pessoa tirar a carteira, já tem essas noções, vai saber como tem que andar de bicicleta. Hoje tu compra uma bicicleta, não tem manual de condutor. Tu compra um automóvel, tem um manual. Tem um manual do veículo e um manual de direção defensiva lá dentro. Hoje tu compra uma bicicleta, não tem. Esses equipamentos não tem manual de noções de circulação e conduta. Não tem. Compra e vai para a estrada. Então, essa pessoa, ela, como é exemplo de muitas, não tem noção nenhuma. Facilitou o acesso, que é fácil. Né? E a moto, a bis, o ciclomotor, o autopropelido, ele foi construído para cair. 2 rodas foi feito para cair. Se não fosse para cair, era um triciclo. Quanto menor a velocidade, mais desequilíbrio te provoca. Isso é física. Quanto maior a velocidade, mais equilíbrio tu tem. Quem é motociclista, quem está ouvindo, sabe disso. Agora, quem não tem noção, diminui a velocidade, o desequilíbrio vai, se não botar o pé no chão, os equipamentos são menores. Então, é a falta de conhecimento técnico de utilização, noções de espaço. Segundo, as regras de circulação, elas são bem claras, desses equipamentos, são bem claras desde o início. Não dá para dizer assim, eu não sei como é que anda com um equipamento desse. Esses equipamentos não podem andar em cima de calçadão, não pode. Eles têm que andar na ciclofaixa, ciclovia,
ou ciclorrota, não é aqui no município nós não temos, mas ciclovia e ciclofaixa nós temos, então tem que andar no... E quando não tiver esses recursos, tem que andar no acostamento, e quando não tiver acostamento é na mesma mão de circulação dos veículos. Certo. Porque o condutor que está ali está numa mão única. Está numa mão única. Sentido único. Ele não vai imaginar que vai sair alguém, de repente, num cruzamento de uma esquina e convergir à esquerda. Porque é mão única, né? Ele está indo sentido frente, não vai convergir à frente dele. Então ele não está preparado nem para isso, apesar de ter noções de segurança. Então a regra de circulação é bem clara, assim, mesmo que não tivesse a lei municipal, né, que vai entrar em vigor agora, mas a regra nacional, ela está bem clara da forma que tem que andar. Ela, inclusive, faz uma comparação com a bicicleta. Aí eu volto à origem. As pessoas não sabem nem andar de bicicleta, até não sabem as regras, até por aquela questão de falta de orientação. E aí eu já falei aqui em outras oportunidades. Quando nós compramos uma bicicleta para os nossos filhos, muitas vezes a gente educa eles, orienta eles a andar onde? Na calçada, que é mais seguro. Porque se for para o meio da pista, se for andar na pista, os motoristas, uma boa parte, não respeita eles. Aí eles se sentem mais seguros aonde? Vão na calçada. Aí trocamos agora a bicicleta por um equipamento desse. E aí vira essa bagunça, essa insegurança que a gente está vivendo. E por último, por que não foi exigido o capacete? Isso é uma confusão que o governo federal fez, autorizando a venda desses equipamentos sem regra nenhuma. Ou seja, decidido lá pelo Conselho Nacional de Trânsito, um conselho que é formado por especialistas, né? Formado, primeiro, né, os seus titulares são os ministros, né? Depois tem as câmaras técnicas, as câmaras temáticas, a qual, né, tive aí o privilégio de participar de uma câmara dessa, e quando as questões são técnicas, entra por essa câmara técnica. Agora, quando são questões políticas, né, tem outra entrada, né, tem outro caminho. Então já não fez a previsão lá e trouxe essa demanda para os municípios, ou seja, aprovamos aqui uma resolução, pode comprar, pode andar, municípios, vocês se organizem agora aí, criem regras, né, a parte antipática fica para vocês, nós fizemos o trabalho tranquilo, nós permitimos que as pessoas comprem. Agora vocês ficam com a parte feia. Agora, né? Secretário, como foi atribuído aos municípios a regulamentação, mesmo que nacionalmente não seja exigido, não seria possível inserir na lei, na regulamentação da lei, aliás, o uso do capacete? Sim. Deve ser exigido. E o senhor acha que na audiência pública isso pode ser modificado? Deve. A população deve ir lá e deve exigir. Eu quero mais segurança, quero que bote capacete. Tem possibilidade de entrar, então. Tem. Orientei, inclusive, ao prefeito que colocasse isso no decreto. Já colocou. Certo. Aliás, o decreto que entrará em vigor hoje, porque ele vai regulamentar, ele veta o uso, a idade na lei, mas imediatamente ele faz um decreto, ele já traz essa exigência da idade 18 e capacete. Certo. Eu vou além, tem que ter a carteira de habilitação. E aí a gente chama a população para discussão, né? Perfeito. Bom, muita gente certamente vai estar na audiência pública, esperamos nós, né, do dia 29. A gente não tem mais tempo, eu tinha mais uma colocação aqui, mas na verdade até estava olhando, Bianca, na mensagem que você me passou aqui, nada mais, nada menos do que mais uma situação de desinformação das pessoas aqui, né? Uma menor aqui, segundo a pessoa, né, menor conduzindo o equipamento, com mais um na garupa e fazendo o chamado zigue-zague no trânsito aí no bairro Guarani. Então, realmente, é uma situação complicada. Tem que ajudar, né? Os condutores têm que ajudar. Tem que ajudar. Aí, depois que nós começarmos a penalizar, aí daqui a pouco vai vir aquela história da indústria da multa. Vai vir o berreiro. A indústria da multa. Só sabe fazer isso, né? Onde é que está a GTB, indústria da multa? Não, a gente só faz o que vem ao nosso encontro. Parece um para-raio, né? Tá lá, aparece, chama, vem do nada, aparece a infração. Exato, então eu faço um apelo às pessoas, os pais, né, que, bom, a partir do momento que for sancionada a lei, acabou. Sim. Não pode andar menor de 18 anos, já foi vetado 16 e entra no decreto limitando a 18. Não permita que seu filho, não entregue para o seu filho, né, o equipamento. Nós vamos passar esses próximos 30 dias até a audiência pública na orientação. Né, vamos chamar os pais, os responsáveis, já tivemos uma reunião, inclusive o autor da lei, um dos autores da lei, desse PL, o vereador Paulinho Sestrem, ele marcou uma reunião com o Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ciretran, Delegacia, né, na Câmara de Vereadores, participamos, criamos um grupo de estudos e debates,
onde uma fiscalização em conjunto, vamos, né, a partir do momento que flagrarmos, vamos chamar os órgãos responsáveis. Então, o menor, né, vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar, porque é um risco. Sim. Isso tem previsão, inclusive, não só no Código de Trânsito Brasileiro, mas no Código Penal. Uhum. Então, é um risco. Os pais têm essa responsabilidade, né? A responsabilidade é dos pais. Perfeito. Então, eu faço um apelo aqui que contribua com a segurança no trânsito. Tá certo. Secretário, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Voltamos em outra oportunidade de conversar. Certamente até a audiência pública a gente volta a conversar com o senhor, e na audiência pública também estaremos lá acompanhando. E, evidentemente, é um assunto, um tema muito abrangente, né? Para nós tratarmos aqui em tão pouco tempo, mas é o tempo que nós temos. Okay. Infelizmente é isso aí, temos mais gente esperando na fila aqui para a entrevista hoje, dentro do Jornal da Diplomata. Obrigado, secretário, um bom dia para o senhor, um bom trabalho. 7h38.